Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhadinha na poesia. Eu, Fernando Morato, vou descobrindo poesia para lá e para cá, lendo, muitas vezes me interessando, muitas vezes não interessando tanto, porque essa é uma das coisas da poesia contemporânea. A gente tem muita oferta, a gente tem as coisas num estado bruto, sem filtro ainda. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu e meus colegas ficávamos muito bravos com a nossa professora de português, que tinha uma fascinação completa pela Cecília Meirelles, e a gente ficava indignado, falando, ela acha tudo da Cecília Meirelles lindo. Sim, idiotas nós, porque a gente não tinha capacidade ainda de compreender tudo, mas, de novo, tem esse probleminha, que é razoavelmente tranquilo gostar da Cecília Meirelles, porque a coisa já está filtrada, ela já vem com uma chancela de garantia dada pelo próprio tempo, porque tem um monte de gente que escreveu coisas medianas e que foi simplesmente esquecida. Normal, faz parte. Quando a gente lida, quando a gente enfrenta a poesia contemporânea, a gente tem que dar o nosso voto de confiança, a gente tem que colocar a nossa própria opinião à prova dos outros. E aqui é o que a gente gosta de fazer, olhando para o texto. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, olhando hoje para uma poeta contemporânea, a Micheline Verunsky, uma poeta pernambucana, que aguardou um pouco para começar a publicar as coisas dela. Num livro do começo dos anos 2000, eu dou de cara com o nome dela sob a rubrica dos poetas ainda inéditos. Nessa época, ela já tinha passado dos 30, o que para certa imagem de poesia é um pouco antiga já, porque a gente tem esse preconceito de que os jovens é que fazem poesia, de que a poesia é uma coisa do ímpeto dos verdes anos. Não necessariamente, certo? Eu, por exemplo, até escrevo algumas coisas e sou um poeta 100% inédito. Não tem nada meu publicado por aí. Isso não quer dizer que eu não possa aproveitar os meus anos outonais para fazer as coisas melhor. São posturas diferentes. E a Micheline começa a publicar mais agora recentemente. É da coletânea Geografia Íntima do Deserto, que reúne vários livros, que eu tiro este poema, que é um dos primeiros do volume Cartografia da Noite. O poema se chama História. Desenterrar os mortos e chupar seus ossos, sugar seu mosto de terra e sangue seco, seu gosto secreto de anos infindáveis, arcos, costelas, arquitetura. Se infeccionar com os mortos, triturar seus artelhos de esponja ressequida, pintar de negro e noite os dentes e a saliva e abandonar o sonho. Viva, muito viva. Sim, muito interessante por ser um desses poemas proeminais, um desses poemas que abre o livro, num livro que se monta a partir da imagem, da cartografia da imagem da musa Urânia, que é a musa da geografia. Aparece a história, que é uma coisa interessante, porque é um contraste. A cartografia, a Urânia, supostamente, é a musa estável, enquanto a musa da história, a musa Clio, é a musa dinâmica. A cartografia
pode lidar com a coisa natural, com a coisa não humana, enquanto a história só pode mexer com o humano. Tanto que a ideia que se criou nos séculos XVI e XVII da história natural é quase uma contradição nos termos, porque a história é necessariamente humana. Agora, olha que interessante que esse movimento, essa arte que diz respeito à movimentação, ela é escrita sem movimentação, porque ela é escrita sem verbos. Como assim? Se a primeira palavra é desenterrar? Exato. Desenterrar é um infinitivo, é um verbo na forma nominal, na forma em que ele não age como verbo, não apresenta movimento ou ação. Ele descreve uma ação, mas ele não põe a ação em movimento. E é assim com todos os verbos deste poema. Muito interessante essa dissintonia, esse pequeno curto-circuito em que o verbo não funciona como verbo. E o verbo que não funciona como verbo, ele apresenta o quê? Desenterrar, chupar, sugar, infeccionar, triturar, pintar, abandonar. São todos movimentos imóveis. A história aqui é apresentada com movimentos imóveis, com movimentos que não se efetivam ao final. E que servem para quê? Para, nesse movimento de patinação, nesse movimento que avança, mas não avança, toma contato com os mortos, se alimenta dos mortos, que é desenterrar os mortos, tirar os mortos da terra, chupar os seus ossos para sugar o mosto e pegar aquilo que os mortos têm de essencial, aquilo que ainda sobra de matéria orgânica ao redor dessa matéria inerme, que é o cadáver. Bonita imagem de revivificar. A história ajuda a revivificar e sobrando formas quase geométricas, os arcos, que são arcos associados às costelas, depois de sugar tudo, a gente cria formas, porque os arcos ajudam a dar sustentação para a última palavra dessa estrofe, a arquitetura. O que começa como história, começa como ato que não tem ato, termina na arquitetura, que inclusive já teve, eu não vou me lembrar exatamente de quem é a citação, acho que é Le Corbusier, não posso garantir, que a arquitetura é a música congelada. Mesma ideia de imobilidade que o verbo no infinitivo também pode sugerir. Para na segunda estrofe começar um pequeno movimento de multiplicação, que é a infecção. Infeccionar-se com os mortos. O que é a infecção? A multiplicação de micro-organelas, às vezes vírus, às vezes bactérias, às vezes protozoários, que vão crescendo, vão se desdobrando e formando algo novo. A partir desses mortos que criaram estruturas, a gente começa a criar novas estruturas, e agora estruturas dinâmicas. A imagem é bonita. Pra, com tudo isso, ir crescendo e pintar os dentes de noite. O que poderia ser uma imagem quase à la Augusto dos Anjos, de podridão, vai, na verdade, se ressignificando através de uma ideia de algo positivo. E esse algo positivo que tinge os dentes, tinge a saliva, ajuda a abandonar o sonho. Essa imagem é bastante ambígua, porque pode significar uma coisa negativa. O abandonar o sonho é justamente quando a gente
perde esperanças, então algo de negativo está se desenhando no horizonte, mas como tem a questão, mas como esquecer da questão colocada pelos existencialistas e por tantos outros filósofos materialistas de que a esperança é um mal, sugerida já desde a teogonia do Hesíodo, na qual a Pandora, a mulher com todos os dons, Pandora, todos, Dora, dons, com todas as qualidades, abre a caixa em que estão guardados os males e ao fechar sobra um mal dentro para a humanidade, que é a esperança. Porque a esperança também pode fazer o quê nessa visão desesperançada, e desesperançada no melhor dos sentidos? Ela pode paralisar. O verbo que patina sugere algo que não está avançando muito, mas que justamente permite no final abandonar o sonho, que é aquilo que também imobiliza. Então essa ação milimétrica de ir absorvendo, de ir incorporando o elemento dos mortos é o que ajuda a abandonar uma outra imobilidade para terminar com essas 3 palavrinhas, 2 repetidas e uma nova: viva, muito viva. Não dá para a gente evitar o nome na capa do livro. É legal a gente evitar muita subjetividade, muito biografismo, mas sim, o nome na capa do livro é Micheline Verunsky, é uma mulher. Então, quando aparece essa palavra viva, muito viva, a gente imediatamente associa a um sujeito lírico feminino que está se colocando aqui como o resultado dessa ação patinante. O resultado dessa ação patinante que é justamente o ler poesia também. O ler poesia cria essa história na qual a gente avança sem avançar. Por quê? Se a poesia são só palavras que supostamente não mudam em nada o mundo, elas revivificam como esses ossos, como o mosto sugado desses ossos, como esse elemento triturado vai alimentando o sujeito lírico, o leitor, a própria vida. Escrever poesia pode parecer inútil para quem é tonto de achar que as coisas têm que ter utilidades imediatas. É exatamente o contrário que está sendo mencionado aqui. A gente precisa aproveitar na leitura da história, na leitura da Clio, as sugestões que a cartografia, que a Urânia traz para a gente. Belo poema que vale a pena ser lido e que mostra que existe muita coisa nova de gente que até pouco tempo estava inédita e que vale a pena ser confirmado. A realidade é grande, a poesia está aí e a gente precisa olhar para ela.